Bom, bom dia. Nós vamos tratar um pouco hoje sobre o ego tagarela. Ouve-se muito a história de que a mente não para de pensar, não para de conceituar, não para de categorizar. Mas isso, na verdade, não quer dizer muita coisa se a gente não aprofundar bem o que quer dizer isso, tagarelar e categorizar. Nos dias de hoje, fica mais fácil a gente entender o que queremos dizer. Por exemplo, se você entrar nas redes sociais, você vai ver um monte de propaganda. O que é esse monte de propaganda? São as pessoas falando sobre o que estão vendendo, sobre seus produtos, sobre o que é melhor e o pior, baseado nos seus próprios interesses. E essa história de baseada nos interesses, evidentemente que ela vai tomando conta daquilo que a gente pensa no dia a dia, daquilo que a gente vivencia, vive no dia a dia, daquilo que a gente busca no dia a dia. Os nossos desejos são, digamos assim, conectados com essa questão da propaganda. Isso. Por exemplo, na religião, qual é a propaganda? Eu busco algo seu essencial, busca alguma coisa transcendental, e a religião oferta as propagandas. Ofertar essas propagandas é a tagarelice. Ofertar a propaganda das redes sociais, de que você, se você me seguir, se você fizer passo a passo, vai ganhar mais dinheiro, são as propagandas, todas enganosas. A ciência faz as propagandas que têm as suas utilidades, como vender produtos, oferecendo o bem-estar da humanidade, muito embora esticar o tempo de vida não significa necessariamente o bem-estar da humanidade, pode ajudar, mas não significa, mas ela faz a propaganda dela. E se coloca no lugar de poder, que é isso que as propagandas nos fazem. A filosofia, mesma coisa, no sentido de que ela tem a propaganda dela. E nós temos a nossa. Se juntar a propaganda das redes sociais, se juntar a propaganda dos nossos desejos, temos aí uma mente tagarela. Tagarela no sentido que ela fica ruminando ilusões, é nesse sentido. Não é que a mente, o que é uma mente apaziguada, pacificada? Os pensamentos continuam lá, mas ela já não está mais na onda das propagandas. Ela já não é mais absorvida pelas propagandas dos falsos bem-estar, da falsa política, falsa democracia, falso ser superior, falsa propaganda da ciência. A mente parar de tagarelar significa que aquilo que é o primeiro grau da consciência, no sentido de que trata-se do ser, da essência, está conectado com sua evolução e não com as propagandas enganosas. Então, isso é um ponto importante a gente saber, não é? Que a mente está transbordando, não é porque está transbordando que é para a pessoa não pensar, mas ela está transbordando das propagandas que a gente vai atrás, que a gente acredita para poder preencher o interesse pessoal, quando na verdade nem interesse pessoal deveria existir, porque nós não somos pessoas isoladas, como
de um modo geral, se enxerga. Nós somos pessoas interligadas, conectadas, entrelaçadas à natureza e ao universo. Não há nada desligado, não há nada separado. Então, essa questão da não separação vai formando o fim do enchimento de linguiça das propagandas, que visam nada mais, nada menos do que o interesse financeiro, de poder, de exploração. Então, está aí uma boa pista para as psicoterapias, para as psicanálises, para as visões iniciáticas, para a visão esotérica, enfim. Não se trata propriamente da mente estar transbordando de forma inútil porque somos inúteis, não. Ela transborda em função dos interesses, e aí sim, né, a gente chama de ego, porque o ego ele enxerga ele mesmo, que na verdade é constituído e constituído pelo outro, que são as propagandas. Os partidos políticos, as ideologias oferecidas como salvação, de salvação não tem nada, vai só preencher o pensamento, preencher a mente. E nós estamos precisando urgentemente evoluir. O planeta está dando sinais de fragilidade. Então, aquele exemplo que um cidadão procura um monge e diz que quer avançar no autoconhecimento. O monge chama ele para tomar um chá na sua casa e pega a chá e começa a servir. Aquele chá enche a xícara e transborda. E o cidadão, espantado, avisa ao monge que pode parar o chá porque a xícara transbordou. Ele diz exatamente: como é que você vai querer aprender outra coisa se sua mente transbordou? Transbordou no sentido que os pensamentos, eles não são de ordem da natureza do ser, mas o pensamento conectado com interesses totalitários, interesses narcisistas, que são colocados sutilmente ou mesmo agressivamente pela cultura social. Mas a cultura social não é algo que existe solto também. É preciso ter ali alguém que acate, que acredite nas ideias da cultura social. Embora perceba que não vai funcionando. Que a sua vida não melhora, nem a vida de ninguém melhora por conta das propagandas. Então nós temos hoje uma internet que poderia servir perfeitamente para a humanidade, mas serve aos interesses narcísicos, serve aos interesses totalitaristas. E aí a gente não sai do canto. Então, com essas propagandas, algumas pessoas se acham que são melhores do que as outras ou piores do que as outras. Embora, evidentemente, que também não deixa de ser alegorias, porque existem pessoas mais ou menos evoluídas, mas ela não cumpre essa linearidade do que a questão de poder ou finanças faz com que um seja melhor do que o outro. Apenas a pessoa tem lá, dizendo que somos de evolução diferente, mas não é por conta disso, né? Essa é só uma alegoria. O que a gente precisa se esvaziar não é não pensar em nada, não é meditar como não pensar em nada, como isso era colocado ou era entendido, mas se esvaziar de uma mente cuja propaganda domina. E essas propagandas chamamos de crenças, né? Mas são as crenças inúteis à evolução da humanidade. Não são simplesmente porque são crenças, mas são crenças das quais a gente tenta convencer os outros, das quais a gente não está convencido, das quais não funciona.
Então é isso. Uma mente transbordada, ocupada. Não é simplesmente que os pensamentos elas ocupam, mas pensamentos inúteis. A base da mente, que faz a ponte com a consciência pura, é amar aos outros, amar uns aos outros, amar ao próximo. Ou, no dito cristão, né, amar ao próximo como a si mesmo, amar ao próximo como amar aos outros, como eu os amei. Quer dizer, se desprenda de si. Se desprenda de si, tem vários níveis. Tem o nível primeiro, né, se desprender das propagandas, é um nível, e se desprender de si no sentido de que todo o interesse recai sobre mim mesmo. Porque quando você esquece de si nesse sentido, você lembra do outro, você está com o outro, você está fazendo parte da grande conexão. Porque outros também estão fazendo conexão com você. Então o narcisismo é um pensamento, é uma propaganda equivocada do eu. Então, não se trata de apenas pensar, mas do que pensar. Pensar com a mentalidade da cultura social, seja ela científica, religiosa, filosófica, seja ela artística, seja ela do senso comum, seja ela o que for. Enquanto eu me alimentar da cultura social no contexto das propagandas enganosas e inúteis, veja, não é? O sujeito lá para dizer que vai me ensinar passo a passo a ganhar o dinheiro para você ser rico, ele está sendo rico em cima daquilo que está ganhando de você e dos outros que estão se inscrevendo lá para ganhar o dinheiro passo a passo. Então isso é uma propaganda inútil. Ou então dizer que a guerra ela vem em nome da paz. Paz não tem guerra, paz não tem conflito, paz não tem armas. Ninguém vai pela guerra chegar à paz, nunca, absolutamente nunca. São pensamentos inúteis. Então, para mim isso é bom ficar claro, porque às vezes a gente tem essa ideia de que meditação é a pessoa ficar em estado ou numa posição X, ou repetindo um mantra, ou buscar esvaziar a mente dos pensamentos, e a gente está só criando inutilidades, não é? Porque nada disso faz nada. Não se trata de esvaziar-se dos pensamentos inúteis. Para isso você precisa primeiro saber que você está mergulhado nos pensamentos inúteis. E para mim isso pode perfeitamente avançar para o nível da psicoterapia, para o nível da psicanálise iniciática, para o nível do esoterismo, do cristão gnóstico ou comum, ou do cristão cátaro, seja lá como for. Isso é importante. Meditação não é parar. É não agir. O não agir aqui quer dizer não embarcar nas propagandas. E evidentemente que isso me preocupa, porque a gente pode sim avançar. A gente está avançando porque parece que como a velha matemática, né, que era difícil para as pessoas não aprenderem, a gente continua insistindo na dificuldade da meditação, que é algo que parece que a pessoa, para não aprender, para não questionar. Então, primeiro questiona a tua meditação também como propaganda. Para você evoluir, você não sai do canto. O tal diz que quanto mais longe você está, mais perto você está do tal. Quanto mais perto, mais longe. Mas veja, no sentido de não é porque você tem que se afastar. Se afastar do quê? Das inutilidades. E é isso que eu quero que fique bem claro hoje. Nós precisamos superar, transcender as inutilidades. Transcender a propaganda enganosa. Para que a gente possa enxergar o que é que sobra disso. Que é o ser. Então, o ser não está sem pensamento, sem
sem movimentação biomolecular. O C é o C, puro, limpo das propagandas. Aí a transcendência, primeiro atinge o C, que não é difícil, você está aqui agora e o C está aqui agora. Aí depois a gente discute sobre transcendência. Então, vamos ficando por aqui. De vez em quando a gente vai fazer um vídeo e vamos ver onde é que a gente chega com tudo isso. Então, bom dia.